Boa tarde, gente. Sou o Rodrigo, aqui do PSTU Rio de Janeiro. Estou com a Samantha Guedes, educadora da rede municipal, e o médico Gustavo Treschmann também, que atua na rede municipal do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Ontem, o Crivella, como tem feito toda segunda-feira, ele fez uma transmissão ao vivo com o vereador Felipe Michel e a secretária municipal de educação, Thalma Suane. Vocês viram essa live do prefeito? Eu assisti. Gustavo, eu cheguei a ver algumas coisas. Não vi tudo completa, mas eu vi algumas coisas que me passaram. Então, vamos dar uma olhada aqui para vocês opinarem aqui, né, colocarem uma opinião sobre alguma das coisas que foram ditas aí nessa transmissão. Eu acho que aqui com 1 minuto e 52, né? Vamos lá. Um momento muito difícil em maio. Agora, graças a Deus, nunca ocorreu o que os especialistas de vários setores diziam, de que quando o coronavírus chegasse nas comunidades, iam morrer muitas pessoas. Isso não ocorreu. Não ocorreu por quê? Porque nesse momento nós já tínhamos tomado 2 medidas muito importantes que não foram recomendadas anteriormente pela Organização Mundial de Saúde, nem pelo Ministério da Saúde, que era o uso de máscara, afastamento e limpeza das mãos de maneira constante e tratamento precoce. O que a Organização Mundial de Saúde e o que o Ministério da Saúde recomendavam é que as pessoas ficassem em casa de quarentena e só viessem ao hospital quando apresentassem sintomas mais graves. Naquele momento, havia uma carga viral na cidade imensa. Ou seja, muitas pessoas contaminadas, ao conversarem, colocavam vírus no ônibus, no corrimão do ônibus, na maçaneta de casa, no banheiro, no trabalho, no restaurante. As pessoas iam tocando nesses ambientes todos e mais, conversando com diversas pessoas na rua, elas iam recebendo uma carga viral muito grande. Uma carga viral pesada. Eram muitos vírus. O que acontecia também é que pessoas que tinham uma imunidade alta, à medida que recebiam uma carga viral alta, os seus anticorpos faziam um combate e o que os médicos chamavam de tempestade de citocina. Essa substância mata o coronavírus, mas mata também as células do nosso corpo. E quando as pessoas tinham uma imunidade baixa, demoraria 14 dias para que elas pudessem ter desenvolvido os anticorpos para matarem os vírus, o vírus já tinha matado ela antes, se ela tivesse comorbidade. Então, nesse primeiro momento, nós perdemos muitas pessoas. Em maio, foram 3.000 pessoas que morreram de coronavírus na cidade. À medida que nós adotamos a obrigatoriedade da máscara e o tratamento precoce, a carga viral na cidade diminuiu muito. A quantidade de... Diz aí, Gustavo, teve aí a cidade do Rio que se adiantou a Organização Mundial da Saúde, as mortes na periferia não ocorreram tantas mortes? Acho que, assim, essa fala aí do prefeito é uma fala de quem vive em outro mundo, né? Porque, pelo contrário, assim, o Rio de Janeiro é um dos campeões de mortes, oficialmente, né? Porque tem muitas mortes para além do oficial. A gente chegou em maio lá, que falar, em maio a pandemia começou aqui em março. Em maio, nós tivemos o pico da pandemia aqui, que a gente tinha mais de 1.000 pessoas esperando vagas em enfermarias e UTIs. E as pessoas, nós ficamos com mais de 30 unidades de emergência lotadas, fechadas, porque não podíamos receber mais pessoas, porque não tinha mais o que fazer com as pessoas, não tinha leito. A gente já botava as pessoas no corredor, nas cadeiras, e o prefeito fala que não morreram muitas pessoas. A gente já chegou aqui mais de 9.000 mortes, né, no Rio de Janeiro. Então, essa fala é uma fala de quem está em outra realidade. E ele fala, as pessoas têm uma carga viral alta, as pessoas iam para os ônibus e tal.
Isso daí, na verdade, demonstra que a cidade não cumpriu seu dever de casa. O que era o dever de casa? Aqui, ó, vamos ter aqui um período de lockdown, né, que é o fechamento total, todo mundo fica em casa. Por que essas pessoas ficam em casa e não estão na rua, não vão pegar um ônibus? Aí sim você não passa o vírus de uma pessoa para outra. Aí você reduz a carga total na cidade, né? Por conta de não ter se adiantado as medidas, isso aí eu tô falando de maio. A pandemia chegou aqui em março, a pandemia já existe desde dezembro, começou na China em dezembro. Então, se a cidade realmente vai ser adiantada, era seguir as recomendações, a recomendação era aqui isolamento, quarentena e lockdown, e isso daí a prefeitura não cumpriu, tem nada, nenhum dever de casa a prefeitura fez, né? Ele vai chegar a falar em lockdown em dado momento, né? Ah, é? Sim. Mas o importante é a gente entender que aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, nós tomamos medidas corretas, não fizemos um lockdown, deixamos a indústria aberta, deixamos os serviços abertos, fechamos o comércio todo, com exceção de supermercado, farmácia e pet shop. Mas chegamos a um momento em que nós tivemos na indústria, nos serviços essenciais e também no comércio, uma imunidade de rebanho, porque afastamos as pessoas idosas com comorbidades que tinham riscos maiores. Hoje, alguns dizem que a imunidade de rebanho do Rio de Janeiro pode chegar a 30%. Chegando a vacina de Oxford, a gente pode chegar rapidamente a 60%, o que significa que o vírus acaba. E aí? Ele vai passando mais absurdos. Na verdade, ele mente descaradamente, porque aqui no Rio de Janeiro, os profissionais de saúde que são contratados por OS tiveram que brigar na justiça para ser afastados, os que são têm comorbidades, os que são maiores de 60 anos, que são um grupo de risco, né? Então, na verdade, assim, ganhou o direito na justiça, a prefeitura recorreu mais de uma vez contra vários sindicatos diferentes, contra sindicatos dos enfermeiros e enfermeiras, contra sindicatos dos comunitários de saúde, recorreu para que eles voltassem a trabalhar na linha de frente do coronavírus. Então, assim, isso que ele falou que a gente afastou, isso aí é uma mentira. Isso aí, o prefeito está... Claro, né? É só botar no Google, digitar ali, que você vai ver os processos que rolaram, né? Então, não tem nada mais falso que ele está falando, que aqui a gente protegeu, e aqui tem a imunidade do rebanho. O Rio de Janeiro não alcançou nenhum tipo de imunidade do rebanho, a gente está abrindo daí, a gente segue pessoas que são contaminadas, né? Eu trabalho no hospital de campanha do Rio Centro, a gente vê ali as pessoas, o CTI, em que pese hoje realmente tem vagas, né? Não está um CTI sem vagas, mas segue internando todos os dias, internam pessoas, todos os dias morrem pessoas, e é uma doença que infelizmente ainda não tem cura. Então, você expõe e fala assim, tem menos gente se contaminando. Sim, mas quem se contamina pode morrer, pode ser qualquer pessoa e não tem o que fazer. E pessoas, é verdade que existe um grupo de risco, mas pessoas jovens também morrem, desde as pessoas do grupo de risco não merecem morrer, né? Não, ele fala isso, foi correto não fazer o lockdown e não fechar a indústria para poder gerar imunidade de rebanho. Na verdade, o não fazer o lockdown e não fechar a indústria foi o que levou a nossa situação, foi o que levou a gente ter mais de 1.000 pessoas na fila de espera, foi o que levou a gente ter, até hoje, não conseguiu zerar. Então, a maioria dos países do mundo, né, teve o pico da pandemia e depois foi caindo muito rápido, porque fechou e foi zerando. Aqui não, a gente chegou ao pico, foi caindo muito lentamente, né, a gente está num platô, que agora chama, né, não falava em platô, agora é platô, que é morrendo aquela quantidade de pessoas por dia. Então, não fazer o lockdown traz, na verdade, culpado esses governos, né? O governo Crivella, junto aí com os outros governos, são os culpados pelo nível de morte que a gente tem hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos continuar assistindo aqui? É a mensagem de que Deus permitiu que a gente sobrevivesse ao dilúvio com menos perdas do que muitas outras cidades do mundo. A cidade do Rio de Janeiro foi preservada, e olha que nenhuma cidade do mundo, nem São Paulo, nem Niterói, nenhuma cidade do mundo tem a quantidade de comunidades carentes, com as casinhas se acotovelando o morro acima, com alta aglomeração, e muitas delas com pessoas, devido à situação geográfica, falta de sol, muita proximidade, estreitos caminhos, passagens, muita umidade, muitas pessoas com tuberculose, mas graças a Deus as medidas foram tomadas,
os equipamentos comprados ano passado, sem a gente saber, chegaram em boa hora, e a gente tinha duas coisas importantíssimas: medidas corretas e equipamentos médicos, leitos, enfermeiros, técnicos, para nos preservar. Então, Gustavo. Pois é até difícil a gente falar, né? Fica até meio sem saber como responder tanta calúnia atrás de calúnia, porque ele fala, os equipamentos foram comprados no passado, isso aí é uma completa mentira. O hospital de campanha que ele abriu sem ter os respiradores, né? Usando outros equipamentos com respiradores. A gente até hoje não tem as drogas necessárias para tratamento das pessoas, que seriam as drogas para a gente manter a pessoa na intubação, manter sedada, manter a pressão da pessoa estável. Então, a gente não tem equipamentos até hoje. Depois de, quando a pandemia já estava baixando, chegar nos respiradores, a gente não tem as drogas. Então, assim, a prefeitura não fez nada necessário, né? E ele fala como se fosse um orgulho aqui, é uma cidade aglomerada, né? Muitas pessoas nas casas, um alto índice de tuberculose, fala dos nossos problemas como se fosse orgulho aqui. A gente tem tudo isso, sobreviveu. Isso aí tudo é culpa da prefeitura, culpa dos desmontes que a prefeitura vem fazendo, inclusive com a saúde na nossa cidade, já há muito tempo, mas foi bem aprofundado pelo Crivella, né? A gente teve mais de 6.000 profissionais de saúde demitidos nesse período. É engraçado que ele fala como se fosse um líder religioso e não o prefeito da cidade, né? Tipo, exato, né? A situação de comunidade não tem nada a ver com ele. Ele entrega na mão de Deus, né? Entrega na mão de Deus. Samanta, graças a Deus. Eu falei, o que você fez? Porque foi graças a Deus, o que você fez? Ele não fez realmente nada. Ele é o culpado, um dos culpados. Entrega na mão de Deus e vai. Samanta, a gente vai entrar mais na parte da educação, mas o que você está achando até agora aí dessa... Primeiro que ele é um cara de pau. Cara de pau. Né? Eu, há pouco tempo, famílias que são dizimadas, né? Eu tenho uma conhecida que perdeu a irmã, perdeu um cunhado, perdeu a sobrinha. Nós temos, inclusive, pessoas dentro da educação que perdeu 2 irmãs, também perdeu o cunhado, perdeu o sobrinho. Cada dia que a gente tenha contato, a gente sabe de diversas mortes, famílias sendo dizimadas, e o que é pior também, a gente não sabe com direito as consequências dessa doença. Então, para mim, ele é um cara de pau mentiroso. Mas vamos ouvir aqui um pouquinho mais. Sim. Só uma questão, Rodrigo, que eu acho muito importante isso que a Samanta falou agora, porque chega a ser desrespeitoso com as famílias, né, que perderam seus parentes, falar que, graças a Deus, muito pequeno, porque assim, muito pequeno porque não foi o filho dele, porque não foram os aliados políticos deles, né, mas porque para quem perdeu uma pessoa, é tudo, né, para quem perdeu seu parente, seus filhos, seus pais, seus vizinhos, é tudo, né, não é pouca gente, para ele que não foi diretamente afetado, digamos assim, né. Gustavo, não tem direito, inclusive a pessoa ela perde tanto a dignidade, porque quando a gente perde alguém da família, a gente quer ficar ao lado daquele corpo para a gente poder se despedir. Foi tirado, essa doença, ela tira o direito, inclusive, de você chorar perto do seu morto. Então, ele despreza tudo isso da dor do ser humano, ele despreza a vida daquela pessoa e a dor dos seus parentes. Ele é muito pior do que a gente imagina. Ele faz aqui uma relação, tem um momento que eu acho que eu pulei, né, porque é muito longo o vídeo, mas que ele chega a falar com relação ao percentual, foi só 0,0 alguma coisa, né, como se fosse pouca coisa isso, né? Mas aqui, ó. Graças a Deus, eu acho maior. Porque para dar para todo mundo, quando era só Bolsa Família, R$100, mas quando for para todo mundo, aí realmente é mais. Talma, faz força aí para a gente abrir esses refeitórios. Portugal nunca fechou, e eu não sei se vai ter pessoas mais abençoadas do que as nossas merendeiras, porque nós já fizemos os testes, elas estão positivas, já tem IgG, já contraíram a doença, de tal maneira que não tem mais risco. É como se tivessem tomado a vacina. E está falando das merendeiras das escolas públicas municipais ali, e está sendo chamado de volta. Ele insiste bastante nisso, né? Estão chamando porque as crianças precisam das refeições, elas têm que voltar a abrir os refeitórios e que já foram contaminadas. Então é como se tivesse tomado a vacina. Eu queria a opinião de vocês aí.
Eu posso falar? Posso Nossa. começar? Primeiro, eu queria saber se ele é médico. Se ele é médico, se ele faz parte assim, de algum grupo de pesquisa, cientista, porque se ele não é nada disso, ele tem que calar a boca e tem que pegar especialistas de fato, porque ele fez um GT para reabertura de escolas, que o protocolo se chama o protocolo da morte, tá? Onde ele não colocou a Fiocruz. Segundo, ele não sabe as condições de trabalho das merendeiras. E primeiro, escola não é assistencial, é para educação. Isso poderia ter sido revertido num cartão alimentação que eles vêm protelando desde o dia 13 de março. Tá? Primeiro, eles falaram que iam fazer um cartão para quem tinha o Bolsa Família. Aí ficou esse tempo todo, depois começou com o leite, né? Mas só poderia ter acesso ao leite quem fosse olhar o Facebook. Caramba, se nós estamos numa crise econômica, como é que você vai entrar? Quem tem internet? Hoje ter internet é um privilégio. Se antes da pandemia já era um problema, agora então piorou. E ele queria que os responsáveis olhassem. Então, muitos responsáveis perderam a chance de pegar um leite em pó, né? Para além disso, aí começou a distribuir os cartões alimentação. O cartão alimentação foi jogado para quem tinha o Bolsa Família, mas mesmo assim não foi contemplado, num valor de R$100. Aonde que o valor de R$100 vai contemplar uma criança? Sendo que esse valor de R$100 não importa o número de filhos que você tenha. Se você tiver 3, 4, 5, vai ser o valor de R$100. E mesmo assim, nem todo mundo recebeu esse cartão, né? E mesmo assim, só foi uma vez. Aí ele começa a falar em cesta básica, que na verdade não é uma cesta básica, é uma cesta miséria. 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, e esse tempo todo, porque foi desde o dia 13 de março que estamos sem aula, então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses, só deu uma cestinha, e agora ele vem com a cara de pau em dizer, se você correr mais à frente, a secretária de Educação, Thalma Suane, que é outra cara de pau também, fala que vai dar R$54,25 num cartão. Eu quero saber se R$54,25 dá para você comer o mês inteiro. Agora, eu também quero saber por que ele reteve 63% do valor da merenda. Né? Eu quero saber por que ele não deu os outros meses. A criança, dentro de casa, é um isolamento, é uma proteção. A alimentação para essa criança é uma forma... O Gustavo, que é médico, você me corrija para ver se eu estou falando algum equívoco, porque isso, inclusive, faz parte da nossa orientação como educadora quando a gente vai expressar a nossa profissão no chão da escola, no chão da creche. A alimentação é uma forma que você tem para o desenvolvimento da criança e, nesse momento da pandemia, inclusive, aumenta a imunidade, porque uma criança ela bem alimentada, ela vai estar bem protegida. Caso o coronavírus entre em contato com essa criança, ela vai ter algum bloqueio, alguma coisa ainda para poder fazer. Aí ele dá uma cesta, porque, inclusive, os comerciantes não quiseram fazer negócio com a prefeitura. Lógico, no momento de crise vai fazer negócio com caloteiro? Se deve, muitas vezes, quem está na linha de frente, que é a saúde, você acha que ele vai querer pagar alguma coisa relacionada à comida? Claro que é óbvio que ele não vai fazer isso. Né? Então, a gente tem que falar, meio que se gabando, né? Que o valor que a prefeitura paga é maior do que paga São Gonçalo, que paga Niterói, que paga São Paulo. E quanto que o Rio de Janeiro arrecada? Quanto que nós temos o Jockey Club, que antes da pandemia devia mais de R$1 milhão. Nós temos a Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aí o Sul América, quer dizer, os meus alunos que moram na Maré, que moram no Complexo da Penha, que moram na Cidade de Deus, que moram na Cidade Alta, que moram dentro da comunidade do Anil, que moram na Rocinha,
tem que ficar sustentando caviar de quem frequenta Jockey Club? Não é à toa que os ricos, nesse momento da pandemia, aumentaram suas fortunas em 27%. Então, ele ainda fala como se estivesse fazendo alguma coisa, é uma vergonha. O que ele tinha que fazer é pegar o cartão e colocar no valor da cesta básica de acordo no DIEESE. No Rio de Janeiro, é de R$ 545. Por quê? Porque aí o responsável, ele vai lá, compra um peixe, compra um legume, compra uma verdura, compra um pão, faz uma sopa para a criança, né? De uma maneira popular, a gente fala sopa de entulho, onde põe beterraba, põe abóbora, põe chuchu, põe batata, põe macarrão, põe carne, né? Fazer uma sopa muito forte para aquela criança. Ele não está preocupado, ele nunca esteve preocupado com a parte pedagógica. Existe uma briga do planejamento. Então, quer dizer, no momento... Ele quer fazer populismo. Ele vai falar um pouco mais sobre a questão dos professores. Mas eu queria que o Gustavo comentasse também, né, porque no comecinho desse trecho aí, ele vai chamar de abençoadas, merendeiras, porque já foram contaminadas, e é a mesma coisa que tomar vacina. E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa afirmação. Perfeito. Alô? Está te ouvindo? Me escutam? Sim. Desculpa, que travou aqui. Não, primeiro, assim, essa fala dele, assim, é uma fala nojenta, assim, a fala asquerosa, que tem que ser repudiada de todas as maneiras, porque não existe nada de bom a pessoa ter contraído o coronavírus. Não existe não tem nenhum benefício. Então, assim, abençoada, as pessoas, que bom que a pessoa se contaminou, correu o risco de morrer. Contaminou, talvez, podem ter contaminado seus familiares, seus parentes próximos, pode ter perdido pessoas, e você chama as pessoas de abençoadas por conta disso, né, por terem contaminado os doentes. O Covid, ele mata, e muitas pessoas que não morrem por Covid vão ficar com sequelas. O Brasil e o mundo vão ter uma pandemia, não de Covid agora, vão ter uma pandemia de sequelados da Covid. Milhares de pessoas no Brasil, milhões de pessoas no mundo vão ficar com sequelas graves, sem poder, com problemas pulmonares permanentes, por conta de ter contraído Covid. Não existe nada bom nisso. E ainda continua as besteiras dele, falar que é como se estivesse tomando vacina. Não existe até hoje comprovação de que depois que a pessoa pega o Covid, ela está imune para sempre. Pelo contrário, o que se sabe é que essa imunidade que se pega, ela tem uma duração que não é eterna, né? Já existem casos relatados de pessoas que pegaram 2 vezes, em que ainda não são muitos casos, mas existe esse relato. Então, não tem nenhuma coisa boa, existem coisas ruins. Eu acho que é um absurdo essa fala deles, que tem que ser repudiado. Tem que obrigar ele a se retratar, tem que retirar esse vídeo lá, porque é um absurdo um prefeito, alguém que tem aí uma exposição, ainda mais ele como pessoa aí que diz que é da igreja, né, que fala para um monte de gente, está propagando esse tipo de mentira, e chamando de abençoadas pessoas que sofreram com uma doença, que é uma doença horrorosa, que deixa um monte de sequelas, que traz morte e destruição por onde passa, e falar que as pessoas contraíram essa doença são abençoadas. Eu acho que é um absurdo que ele tenha pensado em falar isso. Vamos ouvir mais um pouquinho que tem mais coisa que ele soltou nessa live. A questão da escola, né? Apenas agora, após quase 5 meses, que a gente está solicitando a ida da equipe diretora para a escola, e mesmo assim é muito bom deixar claro que às vezes, como o vereador Felipe Michel disse, são algumas verdades que vão sendo inverdades, que vão sendo ditas, e que elas vão se tornando verdade. Então é bom a gente esclarecer. É igual aquela coisa que a Globo dizia, os especialistas, né, que ia ter uma mortandade imensa nas comunidades, 150 mil mortos, não sei o que e tal. Não aconteceu nada. Eu pergunto a você, Dalma, por acaso nós tivemos um outbreak, os americanos chamam de outbreak, é o surto, nos trabalhadores de farmácia, ou nos trabalhadores de pet shop, ou nos trabalhadores de supermercados, morrer em massa? Não. O que queriam morrer as nossas merendeiras ou professores? Infelizmente, os sindicatos, para fazerem política, o sindicato não pensa na criança, está pensando no voto que ele vai ter do professor para se manter no poder. Eu e você
temos que pensar nas crianças, que são a razão. Eu sou grupo de risco. Eu parei de trabalhar um dia. Não. Um dia sequer, um sábado, um domingo, Não. de março até hoje. Não. E Deus não me protegeu. Ora, então por que um professor de 20 anos, de 30 anos, sem comorbidade, não pode trabalhar? Ou uma merendeira de 20, 30 anos não pode trabalhar? É essas coisas que a gente precisa, e eu tenho certeza, sabe, então, que infelizmente é essa coisa do sindicato, do sindicalismo, desse pessoal da esquerda e tal, querem fazer média, mas a população fica olhando para essas pessoas. Então, o prefeito está dizendo aí que ele não parou de trabalhar um único dia, e ele é grupo de risco, e jovens aí de 20, 30 anos, né, como se tivessem as mesmas condições, ele e, por exemplo, os entregadores, né? Eu queria que vocês comentassem esse trecho. Samantha aí, que é diretora licenciada do CEP, o que você acha da... Primeiro, ele tem que lavar a boca para falar do sindicato. Primeiro, ele tem que lavar a boca, porque se as crianças estão dentro de casa com vida, foi por causa de uma luta que, inclusive, a sugestão da cesta básica, né, a cesta no valor do Diese, foi nossa. Foram dos educadores. Segundo, ele não pega transporte coletivo, que está totalmente destruído no Rio de Janeiro. Ele não pega o transporte onde todo mundo sabe que um dos grandes focos que a gente pega primeiro é justamente no transporte coletivo. Segundo, ele não sabe o que é trabalhar durante 20, 30 anos dentro de uma cozinha num valor de 52 graus. 2 merendeiras trabalhando para fazer para mais de 600 alimentações, sem material, inclusive, que pode cortar a mão, aquela luva de metal. Segunda coisa, ele não sabe o que é ficar dentro de uma sala de aula com salas superlotadas. Ele não sabe o que é entrar dentro de uma escola e não ter um sabonete dentro de um banheiro, onde tem um banheiro para mais de 20 trabalhadoras da educação. Ele tem que lavar a boca. Na cozinha é onde tem o maior número de mulheres com doenças. Ele está fazendo convocação das readaptadas. Para quem não sabe o que é readaptada, são as pessoas que já estão com uma doença. Na maioria das vezes tem hipertensão, são diabéticas, tem problema no coração, tem problema na coluna, e que não vão para as suas casas. Sabe por quê? Porque, na verdade, gostam do que estão fazendo. Nesse momento da pandemia, todo mundo pensa que a gente está recebendo salário integral. Nós não estamos recebendo salário integral. Pelo contrário, eles cortaram e ainda estão obrigando a utilizar os nossos serviços tecnológicos. Ninguém está em isolamento porque quer. Todo mundo está em isolamento para proteger a sua vida, porque se ele não tem consciência de proteger a vida das crianças, nós, educadores, temos consciência. Inclusive, esse problema da educação não vem de agora, vem de antes, mas no governo dele está cada vez pior. Agora, ele não pega transporte coletivo, inclusive antes da pandemia, todo mundo sabe que ele não ia trabalhar todos os dias dentro da prefeitura bater ponto, como nós fazemos. Trabalhamos muitas das vezes debaixo de tiro, como muitas das vezes também acontece na saúde. Então, ele primeiro dobre a língua para falar dos educadores, porque nós muitas das vezes colocamos os nossos corpos por cima dos corpos das nossas crianças para não tomar um tiro, como ele poderia suspender muitas vezes as aulas e ele forçava a levar os alunos podendo levar um tiro. Então, assim, dobra a língua. E a secretária de Educação, Thalma Suane, há muitos anos está fora do chão da sala de aula. Ela não sabe o que é sala de aula há muito tempo. Sabe o que tinha que acontecer? Tinha que ser o seguinte, ficou um período como diretor, como secretário, como qualquer coisa, tem que voltar para o chão da escola para sentir na pele, ó. Sentir na pele o que é ter a sala superlotada, não ter material pedagógico, não ter material de higiene. Dentro das escolas, antes da pandemia, muitas das vezes não tinha detergente para limpar.
para lavar prato, para lavar colher, é isso que acontece. E as terceirizadas, que muitas das vezes estavam com o salário atrasado, ficavam dividindo como é que iam fazer com a água sanitária, porque elas também não podem abrir a boca, porque podem ser demitidas, né? Então, cara de pau, ele não sabe a realidade e ainda vem falar em testagem, inclusive dizer o seguinte, a secretária de Educação, numa outra audiência, veio dizer que vai garantir que um educador vai ser contaminado. A partir do momento que você sai da sua casa, é responsabilidade da prefeitura. O que eles estão fazendo é um crime contra a humanidade. E aí, Gustavinho, o que você acha aí? Não, primeiro, é um absurdo que ele falou, mais um absurdo, né? É demais essa live dele. Ele falou, não, existe um surto nos trabalhadores do supermercado, isso não é verdade, entendeu? Muitas pessoas que eram contaminadas, elas estavam trabalhando, porque as pessoas que estavam em casa não estavam se contaminando. Então, eu trabalho numa UPA na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, e eu posso dizer, eu não tenho os números aqui, mas eu acho que esses números vão estar disponíveis dentro em breve, né, de ocupação, e eu acho que cerca de 30%, 40% do que eu atendia eram os trabalhadores dos supermercados. O Guanabara, lá de Realengo, deve ter um monte de atestado que eu dei, porque são as trabalhadoras lá do supermercado que vinham ser atendidas na UPA. Era boa parte, era uma quase maioria das pessoas que eram trabalhadoras dos supermercados, que é onde tem a grande concentração de pessoas que estavam funcionando na pandemia, né? Então, ele comparar isso, e ele finge que não é que ele não sabe o que está acontecendo, ele finge que não sabe, porque o maior problema, para além da contaminação da vida das crianças, dos professores, é que isso vai se espalhar mais. Quanto mais você abre, mais o vírus circula e mais vai para dentro das casas. Então, não é só o problema das crianças contaminarem, que já seria um problema suficiente, né? Porque a gente não quer que as crianças se contaminem, nem com 1% de chance para morrer. Ele não colocaria o filho dele com risco de morrer, mas ele coloca o filho dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, se fosse só esse, já seria um problema. Agora, o risco maior é que a pandemia se alastra. A criança vai para a escola, se contamina, volta para casa, contamina seus avós, contamina seus vizinhos, contamina seus colegas. Então, ele finge que ele não sabe. Ele sabe, as pessoas falam para ele isso. Ele só quer fingir porque está preocupado com o lucro dos empresários, está preocupado em reabrir tudo logo para dizer que acabou a pandemia, quando a gente sabe que não acabou. Vamos aqui pegar um último trechinho, só para a gente encerrar, até porque ninguém tem estômago para ficar o tempo todo ouvindo não. O prefeito está falando. Dá vontade de você pular. A alimentação, sobretudo aquelas crianças que vinham à escola. A aula, graças a Deus, nós fizemos remoto. Você está agora na noite fazendo sucesso danado na Band. Nós tivemos milhões de acessos na internet. Eu também, prefeito. Na TV Escola também. Na TV Escola. Você agora, inclusive, está de graça, hein? Quem é TIM, quem é Claro, quem é Vivo, quem é Oi, não tem problema nenhum. Pode acessar gratuitamente. Então, nós resolvemos a parte da escola. Agora, a parte do refeitório, desde o princípio, rapaz, eu queria deixar o refeitório aberto. Infelizmente, o Ministério Público, os sindicatos e a Justiça fecharam o refeitório das nossas crianças. Quando a gente... Tá aí, a falsa preocupação do cara que dizia que ia cuidar das pessoas, que admite, né, que infelizmente, na opinião dele, né, foi os sindicatos e o Ministério Público que fizeram o fechamento lá dos refeitórios. Achava importante estar no refeitório, e aí para ir defendendo também, no caso, a EAD, né, que as aulas continuam seguindo ali a normalidade. Falando do sucesso da EAD, pedir para o Gustavo comentar e a Samanta fechar aí essa discussão. Acho que, como eu falei anteriormente, né, ele finge que ele não sabe o problema. O problema é a aglomeração. Ali vai ter refeitório, lugar de aglomeração. São crianças, elas não têm a compreensão total. Os adultos não conseguem ter a compreensão total da necessidade do afastamento. As crianças menos ainda, de manter a máscara, não encostar no amiguinho, não abraçar o amiguinho, não querer brincar. Isso aí é uma coisa impossível. Então, a pandemia se alastra muito mais, né? E para fechar aqui, o que eu ia falar também, é um absurdo isso aí, ficar falando assim, os sindicatos, porque os sindicatos aí estão muito corretos de defender os direitos dos trabalhadores, porque o sindicato, quando ele faz isso, ele não está defendendo só o direito do trabalhor, está defendendo o direito da sociedade. O prefeito é muito pelo contrário, ele quer seus interesses pessoais, seus interesses políticos, aí a gente vai ter eleição daqui a alguns meses, né, daqui a 3 meses. Então, isso daí que é a preocupação dele, é dizer que não funcionou,
dizer que deu comida, só que, na verdade, a Samantha já expôs aí muito bem antes, né? Poderia ter sido resolvido sem problema, o problema da comida, da alimentação das crianças, de outras formas, que não a abertura dos refeitórios. Então, ele não quis fazer. Não quis fazer porque, politicamente, para ele era mais fácil dizer isso. Ele sabia que não ia abrir os refeitórios por problema de justiça, mas ele diz que queria, fica numa briga ali e não chega ao resultado final, né? Aparece numa briga, né? Samantha? Bom, se ele quer resolver o problema, então ele deu um cartão alimentação no valor de R$ 545, inclusive os retroativos que ele está devendo, ele está dando calote nas criancinhas que ele fala. Ele tem que fazer investimento na saúde, ele tem que pensar na vida dos educadores, né? E ele ter a capacidade de colocar em segundo plano a quantidade de pessoas que morreram, não importa se foi 1, 2 ou 100 mil ou 10 mil, morreu. A gente tem que respeitar e é uma vergonha para o município do Rio de Janeiro. A fala do Crivella só demonstra que ele não governa para as trabalhadoras e para os trabalhadores, inclusive ele debocha da vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, e ele faz uma política genocida. E quem concorda com ele é farinha do mesmo saco. Lava a boca para falar do sindicato, lava a boca para falar dos educadores, lave a boca para falar dos alunos, porque ele passa e quem fica é a gente, são as merendeiras, são os agentes educadores, são os porteiros, os agentes os agentes de apoio à educação especial, os PAEIs, os PEIs, os agentes de educação infantil, os professores P2, os PFs, todos esses continuam, e os terceirizados, tá? Dos terceirizados, que ele continua dando calote. Então, lava a boca, prefeito. Lava a boca. Thalma Suane, que papelão que você faz, hein? Que papelão. Política genocida que vocês estão fazendo. Então, gente, vamos encerrando por aqui, né? E denunciar isso para quem é o prefeito que dizia que queria cuidar das pessoas e o que ele está fazendo, né? Aliás, Gustavo, ele fala aí da compra dos equipamentos, ele cita o tomógrafo que ele comprou, mas ele não coloca, por exemplo, que o tomógrafo não foi para a UPA, né? Que a gente lembra que você mostrou lá o tomógrafo indo para a igreja e tal. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Um abraço aí. Tchau, tchau. Até. Tchau.